Nesse vídeo, eu vou analisar a partida entre De Jong contra Alexander Zverev. Essa partida foi muito interessante, porque ela teve 3 partidas dentro da mesma partida. Primeiro set, equilíbrio e exploração. Segundo set, adaptação dos dois. Terceiro set, domínio total do Zverev. E isso conecta muito bem com vários personagens de Baby Steps. Primeiro set, De Jong no início, nos primeiros games, De Jong me lembrou muito uma mistura de Maru pelo uso da direção, profundidade, troca constante de ângulos e pegar no contrapé. Ele não estava tentando vencer pela potência, ele estava tentando fazer o Zverev chegar mal. Isso é extremamente Maru. Ó gata. Bolas baixas, mudança de altura e quebra de time. Isso lembra bastante o Okata. Principalmente quando Zverev erra, chega desequilibrado e perde zona ideal de contato. Me lembrou também o Ide em alguns momentos, porque ele estava muito criativo. Rede, bola curta, bola no pé, mudança de direção, improvisação, sem ficar preso a um único padrão. Isso é muito a criatividade do Ide. O que o Zverev estava fazendo? Aqui parece muito o Nabai, não porque o Nabai copia estilos, mas porque ele estava observando, catalogando padrões, acumulando informações. Deu para perceber várias vezes, depois de um rally longo, o Zverev voltava sabendo o que fazer, exatamente para ter um rally curto e finalizar o ponto rapidamente. E ele conseguia executar isso perfeitamente. E isso é muito Nabai. O Zverev estava construindo um modelo do estilo de jogo do De Jong. Zverev, Nabai mais Moma. O que mais me chamou a atenção foi sobreviver primeiro, entender depois, atacar por último. Isso é quase Ayumu Moma, que é o número 2 do Japão, mas uma versão mais agressiva. Ele aceitava rallies de 19, 20, 22 bolas sem pressa, até encontrar atraso, posicionamento ruim, recuperação lenta. Aí ele partia para o ataque. O padrão mais importante do primeiro set. Deu para perceber algo muito interessante. O Zverev descobriu empurrar para trás, mais voleio curto, e repetiu. Isso é puro Nabai, porque o Nabai encontra uma vulnerabilidade específica, um matchup específico, e consegue explorar. Não foi uma solução genérica, foi uma solução personalizada. O tie break. Aqui apareceu um pouco de Shoji Iki, não o Iki artista, mas o Iki finalizador. Depois de entender o adversário como o Nabai faz, ele começou a acelerar, escolher velocidade certa e variar o tipo de velocidade de cada bola. Cada bola tinha uma velocidade diferente. E ele começou a escolher direções corretas. E os pontos começaram a ficar mais curtos. O De Jong começou a chegar atrasado, chegar desequilibrado e errar. Porque o modelo que o Zverev, o Nabai, estava construindo já estava começando a ficar pronto. Segundo set, aqui aconteceu algo muito importante. O padrão mudou. Antes, o padrão era bola baixa e bola rápida. Saiu de bola baixa e bola rápida e entrou para bola alta, top spin, empurrar para trás. O Zverev, aqui ele começou a lembrar um pouco o Kanda, não pela resistência, mas pela
utilização correta da altura da bola. As bolas passaram a empurrar, afastar e desgastar. O objetivo mudou. Agora não era apenas finalizar, era controlar território, assim como o Kanda faz. O De Jong. O De Jong continuou parecendo o Maru, porque o De Jong ainda estava atraindo para um lado e finalizando no outro. Isso é geometria, é o arquiteto da quadra. O problema, Zverev já tinha informações suficientes e isso foi aumentando a diferença. O terceiro set, aqui a partida virou outra coisa. O Zverev virou uma mistura de Nabai mais Takuma. É como se fosse o Nabai copiando, utilizando o estilo do Takuma. Ou seja, o Zverev foi o Nabai se transformando no Takuma, mas um Takuma extremamente controlado. Deu para perceber games rápidos, 40-0, 40-15, pontos sem reação. E isso normalmente acontece quando um jogador já entendeu o adversário, já encontrou os padrões, já encontrou as vulnerabilidades, assim como o Nabai faz. Agora ele não precisa mais observar, ele só precisa executar. O terceiro set foi 40% Nabai, porque o trabalho já estava feito. 35% Takuma, porque começou a acelerar o jogo. 15% Moma, porque continuou escolhendo bem os momentos. E 10% Ikki, pela precisão das finalizações. De Jong ao longo da partida. Maru, 40%, principalmente pelo controle de direção, controle de profundidade, contrapé e construção. 25% Ogata, pelas bolas baixas, mudança de altura, quebra de time e o controle da velocidade e mudança da velocidade controlando o time. 20% Ikki, pela criatividade, e uma parte muito importante que eu não posso deixar de falar, que foi 15% Moma, o número 2 do Japão, pelos contra-ataques na subida da rede que o Zverev subia na rede. Porque quase sempre que o Zverev tentava subir para a rede, o De Jong conseguia um contra-ataque muito bom. Zverev ao longo da partida. Uma composição de baby steps para o Zverev. 35% Nabai, a maior característica foi a leitura, a modelagem, a exploração de padrões e a escolha de matchups. 25% Ayumu Moma, que é o número 2 do Japão no anime, que ele espera, ele absorve, ele entende, aí depois ele contra-ataca. 20% Takuma, acelera quando encontra a oportunidade. 10% Kanda, uso crescente de altura para empurrar para trás. E 10% Ikki, finalizações cirúrgicas após acumular informações. A melhor frase para resumir a partida. De Jong jogou uma mistura de Maru, Ogata e Ide, tentando criar problemas novos a cada rally. Zverev jogou como Nabai, observou, catalogou, encontrou as respostas e quando terminou de entender o quebra-cabeça do jogo do De Jong, transformou o terceiro set em uma execução quase perfeita. Foi uma partida em que o primeiro set parecia equilibrado, porque o De Jong estava criando perguntas novas o tempo todo. O terceiro set virou uma surra porque o Zverev já tinha descoberto praticamente todas as respostas.